Olá pessoal, muito bom dia. Hoje dia 20 de agosto de 2015, começa mais uma abertura de mercado. Bom dia, Caio Toledo. Bom dia, André. Bom dia, pessoal. Começando mais uma abertura de mercado. E hoje está abrindo igual está abrindo nas últimas 2 semanas, É, né? nada de novidade. Bolsa para baixo, dólar para cima, quer dizer, o futuro para baixo, dólar para cima. A gente não tem novidade aqui ainda no Brasil porque o mercado não abriu. Daqui a pouco começa a pintar, mas lá fora teve bastante coisa, né? China, Estados Unidos, Europa, né? Eu acho que o que pegou hoje está refletindo muito pelas notícias de ontem. Ontem o FONC emitiu a ata às 3 horas da tarde. Foi uma ata, na minha opinião, que frustrou um pouco as expectativas de alguns analistas que projetavam um aumento dos juros para setembro. O Fed deixou bem claro, na minha visão, que o aumento de juros deve vir em dezembro. Eles acreditam que setembro não é o momento ideal por dois fatores, creio eu. Primeiro, a questão da desaceleração chinesa e o segundo, a questão de inflação interna. Então, eles estão olhando muito isso e eu acho que, na minha opinião, um aumento de juros agora apenas em dezembro e não mais setembro, como já era previsto por alguns analistas. Então, esse acho que, na minha opinião, foi um primeiro impacto que teve nas bolsas lá fora, acabou pegando as bolsas asiáticas e hoje já reflete nas bolsas europeias. Lá na China você também teve mais injeção de yuan. Yuan também. Até 3 semanas atrás ninguém sabia qual que era a moeda da China, né? Agora todo mundo já sabe, né? Acho que a questão chinesa é a questão da desaceleração. Ainda está todo mundo, mesmo o governo chinês tentando dar estímulos, o pessoal falando, opa, esse ciclo aqui de crescimento de 7% ao ano chegou ao fim. Agora teremos um crescimento, obviamente isso é positivo, mas um crescimento menor do que 7%, que era que todo mundo previa. Então, eu acho que agora isso está sendo muito colocado em xeque. Até que ponto esse crescimento de 7% ao ano, até que ponto isso deveria durar? E será que esse ano vai vir quanto? Então, acho que isso está colocando em xeque. O petróleo já reflete muito isso, né, André? O petróleo hoje, pessoal, caindo também, se eu não me engano, 0,9%. Já amanheceu estressado e bolsas também tudo para baixo, tanto a Ásia já fechada, quanto a Europa. Perfeito. Aqui no Brasil a gente tem, infelizmente, que falar de política, né? Você Exatamente. tem aí muita coisa para acontecer hoje. Uma delas é em relação ao presidente da Câmara. Né? Exatamente. Eu acho que duas coisas vão refletir hoje no mercado doméstico. A primeira seria a questão que ontem foi aprovada pelo Senado, a reoneração novamente de 27, se eu não me engano, setores da indústria, né? 27 setores. Isso foi, mais uma vez, o Planalto vencendo, né? Essa guerra Congresso, Planalto. O Planalto venceu essa, então, ou seja, essa articulação da presidente com o Senado, com o Renan, deu a priori certo. Então, isso foi algo positivo, uma vez que o Cunha, do outro lado, lá na Câmara dos Deputados, está batendo muito, aprovou correção do FGTS, então essa briga vai continuar no radar. E outra coisa que já foi anunciado ontem é a questão da denúncia do Eduardo Cunha, mas ele já até comentou que vai continuar no poder, vai continuar como presidente, mesmo hoje parecendo algo sobre o envolvimento dele na Lava Jato. Perfeito. Dele e do senador Fernando Dele Collor. e do Collor, exatamente. Perfeito. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, né? Eu acho que é interessante aqui agora, só para dar uma passada aqui para vocês, pessoal. O índice futuro está amanhecendo com um gapzinho de baixa, tá? Mas nessa volatilidade toda, muita coisa muda até a abertura, né? Então pode se intensificar a queda, como a gente pode ter um retorno e ficar perto do 0 a 0, né? Então a gente fechou aí, está caindo hoje, vamos lá, 1% em relação ao fechamento anterior, tá? Aliás, 0,92, né? Perto de 1%. Mas voltando para o Ibovespa, mais uma vez ele bateu naquela linha azul que a gente tanto falou aqui com vocês, né? E mais uma vez ele teve abaixo dessa linha e acabou voltando, tá? Agora, essa é uma linha de tendência do gráfico semanal. A gente entende que esse é um ponto de suporte fortíssimo, um ponto de suporte realmente muito representativo. Porém, tá? A gente só vai falar de rompimento se na sexta-feira isso aqui estiver bem abaixo dessa linha azul, tá? Romper no diário só não é tão representativo porque isso aqui é uma linha importante para o gráfico semanal e não para o diário. E de certa forma, para a gente falar de rompimento, a gente tem que esperar o fechamento do candle. A gente pode até vender ou comprar no rompimento intraday, mas a gente só pode realmente dar como rompido, né, depois que o candle fecha. Como isso aqui tem um candle de importância semanal, a gente vai ter que pensar aí
rompimento realmente quando o candle fechar na semana, ou seja, depois do pregão de sexta-feira. Pelo andar da carruagem, né, a gente está tendo aí o que muita gente chama de tempestade perfeita, né? Talvez muitos aqui que estão nos ouvindo, né, e nos vendo, já tenham ouvido falar sobre isso. É quando a conjuntura, não só um ponto isolado do mercado começa a ficar ruim, mas quando você tem uma conjuntura e parece que casa tudo para fazer realmente uma tempestade, né? Então, além de ter um cenário interno muito complicado, você teve essa questão que saiu ontem ou antes de ontem à noite dos bancos públicos voltarem a incentivar dessa vez o setor automotivo, como já aconteceu no passado, e isso lembrar da velha política econômica que a gente teve nos primeiros 4 anos de Dilma, e isso levar a crer que o ministro Levi está perdendo força, isso é extremamente negativo para a Bolsa, tá certo? Traz muita insegurança. Você tem lá nos Estados Unidos uma quebra na expectativa do aumento da taxa de juros e, de certa forma, isso significa que a economia não está tão redonda como era de se imaginar, porque quando vier esse aumento de juros é muito porque se acredita na recuperação da economia americana. Você tem muito problema ainda na Europa, problema de recessão em alguns países, problema de crescimento baixo em outros países. Você tem a questão da Grécia parcialmente resolvida, mas ainda com muito diz-que-me-disse. Mas você tem principalmente a China desacelerando e o governo interferindo toda hora na economia. E isso só acontece, pessoal, quando a coisa não está boa. Porque a hora que a coisa está boa, o político se afasta da economia e deixa ela andar sozinha. Ela se alimenta e vai sozinha, né? Quando você tem muita interferência governamental na economia é porque a coisa não está indo bem. Bom, juntou tudo isso, né, e fica ruim para o nosso mercado, né, que já sozinho já está capenga, né, com alguns setores passando por muita dificuldade. Eu imagino com toda essa conjuntura mundial ajudando a queda, tá? Então a gente tem que ficar muito atento, né? Se cair, né, para o investidor de longo prazo não é ruim, porque a empresa que ele está comprado vai estar negociando por um preço mais baixo, ele pode acumular mais patrimônio. É claro que tem uma certa angústia de ver o preço da ação que você está comprando caindo, mas o investidor de longo prazo tem que ter a cabeça no lugar. E se a empresa que você está comprado continua sendo uma boa empresa, o preço dela é o que menos importa. Aliás, importa só no momento da compra de mais ações, porque você vai poder comprar mais ações, aumentar o seu patrimônio, perfeito? E para o trader, né, para o especulador, que aqui no Brasil é uma palavra um pouco pejorativa, né? É uma grande besteira, né? Qualquer pessoa que compra qualquer coisa por um preço, esperando vender por um preço maior, está, de certa forma, especulando, né? E não tem problema nenhum com isso. Na verdade, se a gente começar a pensar, o comerciante que compra o produto e vende na sua loja mais cara, está especulando também, né? Então, o especulador, o trader, né, tem uma grande possibilidade de ter um retorno muito bom na carteira, até melhor do que na compra, porque na queda o mercado cai muito mais rápido, né? Aquele ditado que o mercado sobe de escala, desce de elevador é realmente verdade. Então, o trader pode ter aí um rendimento espetacular apostando na venda. Ou seja, eu não queria que vocês aqui, né, ficassem caminhando junto com a manada, né? Porque a manada hoje só fala de crise, né? E tá pulando todo mundo pro precipício, né? Aquela história que eu gosto muito de contar, né? O líder da manada se assusta com alguma coisa, provavelmente ele acha que tem um predador à espreita da manada ali, querendo se aproveitar da manada, começa a correr, o resto da manada nem sabe o que está acontecendo, mas o líder está correndo, começa a correr também, e o líder preocupado com o predador não percebe que ele está indo para um precipício e se joga do precipício. A manada está vendo tudo aquilo, mas como o líder se jogou, ela vai lá e se joga também. Nós que estamos aqui buscando aprendizado, precisamos ser o integrante da manada, né? Que vai parar e vai falar, peraí, eu não vou me jogar do precipício simplesmente porque está todo mundo se jogando. Ali do lado tem lá um campo onde eu consigo me esconder, eu fujo do predador e não preciso me matar. Ou seja, a gente está, dessa forma, se afastando da manada. E neste momento é importante, porque crise tem muito a ver com medo, né? Mas tem muito a ver também com oportunidade. E a gente, ao invés de ficar chorando o leite derramado, a gente pode vender lenço e, de certa forma, criar oportunidade na crise, né? É algo muito, muito, muito importante para a gente dizer,
para a gente escutar e para a gente replicar mundo afora, né? Porque você abre as páginas do Facebook, do Twitter, é só gente reclamando. É só né? sangue, né? É só sangue, né? Vamos vender lenço, né? Vamos vender lenço. Vamos ver, pô, é crise, tá todo mundo passando por dificuldade, mas como é que eu posso ganhar com isso, né? Como é que eu posso me tornar um investidor melhor, um empresário melhor, né? Porque várias oportunidades são criadas durante a crise. Que algumas, a Sadia e a Perdigão eram empresas que tinham uma rixa enorme. Em 2008, a Sadia teve um problema com uma operação de dólar, não sei se você se lembra, né? E praticamente quebrou, né? A Perdigão, no meio da crise, ao invés de ficar olhando a Sadia se dar mal, propôs uma união, o que era impossível de se pensar na época entre Perdigão e Sadia, que tinha uma rivalidade enorme, e criaram a maior empresa de varejo do Brasil, talvez, eu não sei se... Uma das maiores do mundo também. E uma das maiores do mundo. No setor que ela atua, ela é a maior do mundo, dominou o mundo, tá certo? Então ela aproveitou a crise para sair dela 3, 4, 5, 10 vezes maior do que entrou. A gente tem outros cases do Banco Itaú e do Banco Unibanco, que sozinhos eram grandes, passaram dificuldade, principalmente o Unibanco passou dificuldade na crise, veio uma fusão e hoje o Itaú aí solta balanço no meio da crise, lucrando um absurdo, né? Parabéns pela gestão. Até o próprio JBS, que eu acompanho muito de perto, época de crise, está comprando Deus e o mundo. Comprou parte da Cargill, comprou parte do Marfrig nas questões da Europa. Então, todo lugar onde tem uma adversidade, há uma oportunidade, né? Exato, né? Então, vamos pensar em criar oportunidade na crise, né? A gente está falando de grandes empresas, mas também tem oportunidade para a gente, né? A gente, por exemplo, ELPL4, Eletropaulo, deu um call de venda no estúdio domingo, onde ela chegou a determinado momento, está caindo 10% do preço que a gente vendeu, né? Para ganhar 10% com a compra é muito difícil. Em 2 dias de operação a gente fez 10%. Depois ela voltou um pouco, mas chegou a estar fazendo 10% de ganho, né? E é importante que o investidor que está aqui no mercado entenda que esse é o momento de oportunidade, né? Eu não sei se vai parar de cair agora ou se vai para 30 mil pontos, mas independente do movimento, vamos buscar oportunidade e não ficar chorando e reclamando de política e de empresa e disso ou daquilo, tá certo? Vamos lá. Então, olha, este ponto é um ponto muito importante para o Ibovespa. Ele precisa se segurar aqui, porque senão pode vir uma grande queda. Ai, meu Deus, e agora? Agora a gente vai tentar se aproveitar disso. Eu não quero que o Brasil quebre, que a economia fique ruim. Exatamente. Eu não quero que as empresas sofram, eu não quero que ninguém seja demitido. Mas se vai cair, eu vou vender e vou tentar comprar aqui só na linha vermelha, que é a linha do canal de alta do gráfico mensal. Ou seja, tem crise, ao invés de chorar, eu vou vender lenço, tá ok? Então, muito atento com essa linha, porque é isso que separa, na minha opinião, a nossa bolsa de uma queda muito maior do que já teve aí nos últimos momentos, perfeito? A gente já vendeu ELPL4, ela fechou ontem com o candle aparecendo com martelo, eu vou torcer para que ela hoje já amanheça caindo e desmanche esse padrão, já ajustando o stop. Eu estou vendido também em JBSS, ela está aí no preço que a gente vendeu. Eu tomei um stop em Suzano essa semana, infelizmente o dólar subiu e subiu bastante, ela passou do meu preço aí de stop. E a gente está vendido também em São Martinho, tá? Que não está sofrendo como Cosan. A Cosan caiu muito mais essa semana, mas a São Martinho é abaixo do nosso preço de venda também. Perfeito? Vamos ver aí o que mais o mercado tem para descer para a gente ganhar com a venda. Já que as compras que eu separei, por exemplo, inclusive de Brasfoods, né, ainda não foram startadas, pelo contrário, né, com a queda do mercado, tanto Brasfoods como Múltiplos, como RADL, vieram também para queda, ou seja, não deu oportunidade na compra. Perfeito? Então, por enquanto, Caio, estamos vendidos. Deixa eu te perguntar, como é que estão as commodities? Bom, acho que, pelo meu lado, se a gente pegar, nós somos comprados no boi. Eu estava até comentando ontem, até quem quiser, eu vi aqui um ombro, cabeça, ombro invertido nas commodities, então eu comecei a fazer uma compra de boi lá no 146,30, então me chamou a atenção esse ombro, cabeça e ombro, então rompendo aqui, nós fizemos uma compra aqui. Estamos no trade buscando 149, um alvo um pouco mais para cima do que está nesse exato momento. Dentro do milho, esperando um pouco, o milho está trabalhando bem de lado, bem paradinho, então estamos esperando algo mais concreto aqui para fazer um trade dentro de milho. Mas boi gordo estamos comprados e, por enquanto, dando alegria. Só um pitaco sobre Ibov, pessoal. Eu vi o pessoal comentando lá, Ibov vai para onde, vai para onde, vai para onde? Eu acho que tem que ficar atento nessa região de 45 mil. Eu destaco, esse é um gráfico que eu tenho,
desde 93 do índice Bovespa, tá? Pessoal, se a gente olhar, pegar o semanal, olha, tem uma formação de um triângulo aqui para cima. Se perdemos essa região de 45 mil, a gente projetar o tamanho desse triângulo para baixo, nós temos dois principais alvos. Um seria os 50%, que é essa região de 31 mil pontos. Depois, o 100% seria a região lá de 16 mil pontos, tá? Então, se perder esses 45 mil pontos, na minha opinião, o mercado pode tentar buscar esse fundo aqui perto dos 31 mil pontos. Então, muita atenção se perder esse patamar de 45 mil pontos no Ibov. André, o estoque próprio pediu Rapid 4 e Brin 3, você tem um aí já para falar pra gente? Rapid 4 foi uma operação de venda que eu dei na semana passada, no estudo domingo de 2 semanas atrás, né? A gente vendeu ela, se não me engano, perdendo 3,15, alguma coisa desse tipo. Ela caiu, mas não caiu muito, saiu o balanço dela. Foi uma boa operação, tá dando 5% de rentabilidade, né? A gente vendeu ela perdendo esse fundo, se não me engano, era 3,15, exatamente. Né? Semana passada ela caiu, saiu o balanço, para variar, veio pior do que o mercado esperava. E, cara, continua, na minha opinião, vendida. Esse é um gráfico realmente feio. Eu brinco muito com a tal da região do Deus me livre, né? Que é a região que, se perdida, pode trazer uma grande queda de papel. Essa região do Deus me livre que eu tinha marcado era no 5,88. E a partir daí eu vi alvo para ela em R$2. Eu continuo acreditando nesse alvo. Não tem nada no gráfico que mostre aí uma possibilidade de reversão, certo? Brin 3. Exato. BR Endurance também sofreu pra caramba, né? Uma ação, micou, né? Infelizmente micou, né? Tava lá negociando lá perto dos 20 e tantos reais e começou a cair, agora virou aquele código de barra, o que é comum, né, em toda ação centaveira, tá? Então, a mesma coisa, né? Essa aqui é até difícil de falar em algum tipo de operação, porque gerenciar risco em ação de centavos é a coisa mais difícil que tem no mundo. Até lembrando que as ações, pessoal, vão ter que começar, só são negociadas daqui a pouco acima de R$1. Então, provavelmente é uma ação que vai ter algum implit, alguma soma aí de lotes para valer mais do que R$1 a ação. E aí o que tem acontecido, isso não é regra, né? Mas o que tem acontecido é que quando você tem um implit, a ação vai lá para R$8, por exemplo, de um implit de 1 para 10. E aí o pessoal desce a botina e volta lá para 80 centavos, né? O que aconteceu com a Rossi, né? Fez implit e já está valendo 80 centavos de Rossi... novo. Essa aqui também tá feia. Isso aqui eu nem vejo operação mais. Deixa fazer o implit aí, a gente tem um gráfico mais bonito, a gente vê o que pode fazer. O Ferreira perguntou sobre BRSR6. Banrisul? Vamos lá. Banrisul. Bom, rompeu fundo, né? E é de se imaginar que agora passa por algum tipo de correção. Tá? Então, corrigindo aqui na média móvel, a gente pensa numa próxima venda, já que toda vez que vem na média rompe um novo fundo, né? Rompe de novo fundo. Então, é de se esperar que, voltando aqui nessa região de médias móveis, tá? Porque a tendência é de baixa, a gente tem outra chance de vender para ter um movimento desse jeito. Outra possibilidade aqui, também para pensar na venda, é uma lateralização um pouco maior aqui esse ponto, e a hora que romper, a gente também pensa em venda. Não tem nada nesse gráfico aqui de Banrisul, gráfico diário, que mostra a possibilidade de compra. Então, ou volta na média, a gente pega aí a volta para queda para vender, ou consolida no fundo e a gente pega aí o rompimento para fazer uma nova venda. Boa! BIF 3, o Renato pedindo para nós aqui. BIF 3, está todo mundo atrás dessa BIF 3, né? Eu comentei com o pessoal que o seguinte, se ela rompesse o topo essa semana, deixava ela aí, porque aí é babaquice, romper o topo sem dar chance pra gente, né? Que é essa região aqui de 11,75. O ideal seria que BIF não rompesse o topo e fizesse aqui uma espécie de consolidação bem perto desse topo para criar um stop que faça sentido pra gente. E a BIF e o ativo está nos atendendo, né? Então tá deixando o stop aqui abaixo de R$11 pra gente. Vamos ver aqui no rompimento como vai ser, mas eu tenho uma expectativa boa aí. Quem sabe não para essa semana, mas para a próxima semana, quando o mercado ganhar força, de ver isso aqui explodindo. E aí o stop vai ser abaixo dos 11, tá? Então é bom ficar de olho aqui. Daqui a pouco tem uma boa compra em BIF3. Só tem que ter paciência, né? Dentro das três, até eu que acompanho o setor, para mim a melhor é BIF3. Então, tá subindo devido às questões de exportações, que devem ajudar muito o Minerva. Olhando a produção, 70% de exportação, 30% mercado interno, dólar ajudando muito a exportação, então a receita em dólar deve aumentar bem.
Então, dentre das três, pessoal, a que eu mais gosto é Minerva, que é o BIF 3. Boa. Bom, tem muita gente conectado aqui, devem ser mais de 1000 pessoas assistindo, só no chat tem 732. E a gente, eu e o Caio, a gente participa de um negócio que é muito interessante, que é da Arena do Investidor, que é um site onde alguns analistas, né, e especialistas ficam plugados ali o dia inteiro, ajudando o investidor a tomar a decisão na hora de investir. Então a gente tem algumas salas, né, divididas aí, essa arena do investidor é dividida em algumas salas com foco em tape reading, que eu sei que muita gente gosta hoje em dia, é moda, né, e moda não, né, é uma nova modalidade de operação que só é possível ter em ações que têm liquidez, e hoje a gente tem isso tanto no índice quanto no dólar. Então a gente tem uma sala de tape reading e outra de dólar, e a gente tem também uma sala de gráfico, onde está o Caio e mais um especialista que é o Danilo, que ajuda o pessoal a tomar decisão de compra e de venda de ativos baseado em gráfico, que é uma sala onde se fala de day trade e um pouco de swing trade também. Vocês estão lá durante todo o pregão. E tem mais uma sala onde estou falando sobre todos os investimentos, né? Eu gosto de falar sobre o mercado de ações, e é basicamente isso que a gente fala quase todo dia, mas num determinado momento a gente fala também sobre renda fixa, sobre fundos. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar com a Maitê sobre um fundo que a gente está lançando, que é um fundo que vai te dar um bom retorno se o dólar subir. Como o dólar só sobe, e tem muita gente procurando isso, né? E se o dólar cair, o cara não perde nada nesse fundo, né? A gente resolveu pedir para a Maitê vir aqui para ajudar a gente na divulgação deste fundo, para apresentar o produto para vocês. Pois bem, mas durante todo o pregão a gente está ao vivo e à disposição de vocês aí para tirar as dúvidas, e eu queria mostrar o caminho para vocês participarem dessa arena e ficarem com a gente durante todo o pregão. Então aqui no site da XP, produção, se puder colocar aqui, xpi.com.br, você vai vir aqui em Educação e depois em Arena do Investidor. Vamos lá. Tá demorando um pouco, mas daqui a pouco já vai. Então essa é a página que mostra aí a nossa... Explica um pouco do que é a equipe e tudo mais. Tem aqui a equipe, fala o que cada um faz, por exemplo. Você clicando aqui em Acesse a Sala dos Analistas e Professores, a gente tem aí... vamos lá. Você vai colocar só seu nome, né? E vai poder participar durante todo o pregão lá da nossa sala, tá ok? Então, colocou o nome aqui, dá login, abre a plataforma Blackboard, que é a plataforma de operação de EAD, né, de educação à distância, mas é a plataforma mais usada no mundo, tá ok? Além disso, tá, se você não é cliente XP, você pode se conectar da mesma forma, tá? E aqui no próprio site onde vocês estão, na Infomoney, aqui embaixo, né, tem preenche os dados e vem operar com a gente. Então, para quem quiser abrir a conta para participar e já poder fazer um investimento em produtos como esse que eu vou falar aqui com a MIT e outros, né, você já pode por aqui abrir, preencher, você vai preencher 3 dados, nome, CPF e e-mail. A gente vai entrar em contato com vocês depois para preencher a conta inteira, porque é uma coisa sempre muito chata, né, aqueles cadastros enormes, né. Maitê, muito bom dia. A gente vai falar hoje sobre uma coisa que, quando você falou, olha, a gente está pensando em fazer um fundo que aposta na alta do dólar, eu falei, nossa, esse fundo com certeza eu vou querer até para fazer meus investimentos. Então, eu até separei o nome do fundo aqui para XP Capital Protegido Cambial 1. Isso mesmo. A palavra cambial, ótimo, é muito legal, porque, pô, tá todo mundo apostando na alta. Mas a palavra capital protegido, eu gosto mais ainda dessa palavra. Então explica um pouco o que é essas duas coisas juntas. Bom dia. Bom dia, obrigada, André, por me dar essa oportunidade de vir aqui. Bom dia para vocês. Pois é, gente, a gente está lançando esse fundo, né, o XP Capital Protegido, Cambial 1, justamente para quem quer ainda participar da alta do dólar, acha que o dólar ainda vai subir, mas acha que subiu muito, tem medo que possa acontecer alguma coisa e ele volte a cair. Então a gente resolveu fazer um produto que dá acesso à alta do dólar, né? Então você participa 1 para 1 na alta do dólar, limitado a 50% de alta. Peraí, pessoal, um pouquinho. Se o dólar, até o vencimento do fundo, subir até 50%, eu ganho toda essa valorização. Toda essa valorização. E então, se subir 60%, eu só ganho 50%, você só ganha 50%. Então, mas, por exemplo, olha, vamos pensar que hoje, se o dólar estiver a 3,50,
uma alta de 50% é mais que 5, né? É uma cotação de mais que 5. Na seja, cabeça aqui dá por volta de 5,20, quer dizer... Exato, é coisa pra caramba, né, André? Então, assim, a gente achou que tem esse limitador de alta, né, de 50%, mas acho que é um limitador de alta bem razoável, né? Bem bom. Também acho. E aí, o fundo ele tem 16 meses, então ele vence em janeiro de 2017 e no caso do dólar no vencimento tiver caído, o cliente não perde nada, ele tem o capital dele protegido. Então, quem aí quer investir em dólar, mas tá com medo, né, de que possa vir a cair, é o produto perfeito, porque no pior dos casos você tem o seu capital protegido. Perfeito. Então, só para a gente contextualizar aqui, porque muita gente precisa de mais detalhe, a gente que não tem, está começando, né? O capital de investimento mínimo que precisa é de R$10.000. R$10.000. Então, ele é um fundo de 16 meses, né? Isso, então ele vence em janeiro de 2017, só que assim, tem uma coisa, você entra no fundo hoje, né, as captações elas se encerram no dia 31 de agosto, o fundo já está aberto, mas você entra no fundo e você não pode tirar o dinheiro no meio do caminho, né, você tem que ficar no fundo até janeiro de 17, por quê? Para a gente poder garantir o capital. Tá, é sobre isso que eu queria falar. O capital garantido é que se eu coloquei 10 mil, daqui a 16 meses eu vou tirar no mínimo 10 mil. Se tudo der errado, eu vou tirar 10 mil menos impostos que eventualmente tenha no meio do caminho. Come cotas, né? se tiver. O come cotas é o imposto que ele incide em maio e em novembro e ele é de 15%, né, sobre o ganho. Então, o que acontece? Claro, se o fundo subisse no meio do caminho, se o dólar estivesse subindo no meio do caminho e depois cair no vencimento... Pode ter come cotas. Pode ter o come cotas no meio do caminho, você já pagou o come cotas e aí isso não vai ser devolvido. Então, no pior dos casos, é os R$10.000 menos alguma coisinha do come cotas, que é sempre... claro, qualquer centavo é representativo, mas você não vai receber de volta R$5.000, né? Exato. Outra coisa que todo mundo pergunta é qual é a taxa de administração e se isso já está embutido no capital protegido, ou seja, na hora de você receber teu dinheiro, aquela taxa de administração já está descontada, você vai receber o teu dinheiro mesmo e não importa a taxa de administração. Exatamente. Né? A taxa de administração é de 1%, tá? Mas acho que um diferencial aqui da XP é justamente esse. A gente garante também a taxa de administração. Então, não é dizer que você coloca 10 mil e no pior dos casos, né, você iria receber depois de um ano 9 mil. Não. Tá? A taxa de administração é 1% ao ano, mas ela já está incluída no capital protegido do fundo. Acabou de sair a taxa do desemprego, 7,5%, veio provavelmente acima do que esperava. Sim. O Ibovespa Futuro já está caindo um pouco mais. Eu não sei, ninguém comentou aqui, mas provavelmente o dólar subindo um pouco mais. Tem muita gente que, e isso não de agora, desde o começo do ano, não porque o dólar já subiu muito, o dólar já subiu muito, o dólar já subiu muito. Eu vou viajar daqui 2 semanas vou para os Estados Unidos e quando eu tinha umas linhas traçadas no meu gráfico e quando ele rompeu determinada linha, eu falei inclusive no estúdio domingo, olha, se romper aqui tem que comprar dólar, porque está muito bonito, e eu não comprei meu dólar, né? Aquela história de... Poxa Casa de ferreiro, né? Espeto de pau, Casa né? De ferreiro. Pois é. Só que aí eu tô olhando todo dia e quer dizer, essa história de que já subiu demais, né? Todo mundo já se encanta com isso, às vezes até para comprar ações porque acha que já caiu demais. Mas na verdade o dólar está em tendência de alta e você precisa de uma reestruturação muito grande aqui no Brasil para você ter essa tendência revertida. Quer dizer, tá muito alto hoje, né? Mas há 2 meses atrás, 3,20 também era muito alto. Então a tendência do dólar continua de alta. E para quem quer se aproveitar dessa tendência, se aproveitar da recuperação da economia americana, se aproveitar inclusive da alta de juros nos Estados Unidos, que ou em dezembro ou em fevereiro, uma hora vai vir, né? E provavelmente vai impulsionar o dólar mais para cima. E, de certa forma, ter o risco limitado ao capital, você investir o capital e vai ter ele de volta. O máximo que pode acontecer é no meio do caminho ter um come cota e você receber lá 0,5%, 1% a menos do que o teu capital. Ou seja... acaba ficando muito representativo. Esse fundo vai de quando até quando? Está aberto para captação? A gente abriu na terça-feira, a gente abriu ele para captação dessa semana e ele fica aberto até dia 31 de agosto. E o mínimo é bem baixo, né? São R$10.000, com R$10.000 você consegue investir no fundo. E eu acho assim, a grande vantagem desse produto, André, é que muita gente fala, eu quero colocar uma parte
do meu capital em dólar. Muita gente está querendo diversificar, né, o portfólio, acha que está com muita coisa aqui no Brasil e aí é complicado, você vai ter que fechar o câmbio, mandar o dinheiro lá para fora, pagar imposto. Nesse fundo você não precisa fazer isso. Com um mínimo só de R$10.000, né, você faz uma diversificação na sua carteira, né, em dólar, e você não precisa mandar o dinheiro lá para fora e você tem o seu capital protegido. Né? Até porque mandar o dinheiro para fora ainda é uma coisa cara, Pois ainda não é para o pequeno investidor. Né? Pois é, e eu acho que nesse caso tira um pouco assim aquele risco. A gente sabe que moeda é uma coisa, né, principalmente o real, né, a cotação, né, do dólar real é uma coisa muito volátil, né, é um ativo muito volátil. Então, assim, investir diretamente na moeda pode ser algo, né, com muita volatilidade. Então, quem não quer tomar esse risco, pelo menos está investindo, mas está com o capital protegido. Perfeito. Bom, para quem é cliente XP é o seguinte, você logou no site, o primeiro banner aqui, até para ficar fácil de todo mundo achar, é aqui, ó, XP Capital Protegido Cambial 1, tá? Clicou aqui, você vai abrir uma outra página onde dá mais detalhes do fundo, tá? Então, aqui você tem performance, que está começando agora, então não tem nada, mas principalmente informações complementares, você vai ver que o investimento mínimo é de R$10.000. E principalmente para agilizar, aqui você já pode fazer a sua aplicação. Então, clicou aqui em Quero Aplicar Agora, você já começa aí a dar alguns detalhes, enfim, já tem aí como fazer essa aplicação. Você vai ter aí a aplicação mínima, a movimentação adicional que é de R$1.000, o valor da operação, assinatura eletrônica, pronto, você já está participando. Ah, André, eu não sou cliente da XP. Esse é um problema que ele vai adorar resolver para você. Pode deixar lá, tá ok? Aqui mesmo na página da Infomoney TV tem um pré-cadastro que você pode fazer. Então colocou nome, e-mail, CPF e telefone, envia para a gente que a gente vai entrar em contato contigo para depois finalizar esse cadastro e a partir daí você vai poder ter a conta aberta aqui com a gente, perfeito? Pois é. Que bom, muito bom, André. Você explicou assim de uma maneira bem fácil, né? Como investir no fundo. Mas isso é boa, tem bastante gente. Agora, essa história do capital protegido, a gente está falando hoje aqui do fundo, mas até porque a gente tem um tempinho ainda, eu acho que a gente pode evoluir um pouco mais, né? É uma ideia fantástica, né? Esse já deve ser o 15º fundo de capital protegido. É, né? o 14º que a gente faz aqui na XP. E isso você consegue fazer numa estrutura baseada em opções, baseada em Tesouro Direto, INTNB e tudo isso. É uma composição de uma cesta que acaba dando essa possibilidade de a gente garantir esse capital. Uma coisa importante, assim, a gente entender um pouco a estrutura do fundo, né? Como é que funciona a estrutura? A gente compra de um lado títulos públicos, né, bem simples, títulos públicos pré-fixados, e do outro lado a gente vai comprar derivativos atrelados ao dólar. Né? Então, aí, os derivativos atrelados ao dólar, a gente comprou, pagou um prêmio, e aí tem a outra parte que são os títulos públicos. Né? Os títulos públicos a gente compra, eles são pré-fixados, justamente para garantir o capital no vencimento, e os derivativos, eles vão dar, né, a performance do dólar no vencimento. Uma coisa que é importante a gente saber, no meio do caminho, os derivativos, eles não acompanham um para um a alta do dólar. Então, claro, se você estiver olhando no meio do caminho, passou 6 meses do fundo, o dólar tiver subido 20%, a cota do fundo não vai estar subindo os 20%. Isso vai acontecer apenas no vencimento. Por quê? Porque o preço dos derivativos, ele pode variar com outras variáveis que não é só o preço do ativo objeto. Então, pode variar, tem a volatilidade, tem a taxa de juros, tem o tempo até o vencimento. Então, tem outros fatores que influenciam. É como se você olhar hoje na tela uma opção, né, no dinheiro, uma opção the money, né, que a gente chama de Petro. A Petro pode estar subindo X%, né, ou caindo X%. A opção não vai acompanhar um para um, né? Por exemplo, uma call de Petro, ela não vai estar acompanhando um para um o movimento da Petro. Quer ver um outro exemplo? O investidor de renda fixa que não entende um pouco de opções e está mais na renda fixa, é mais ou menos igual a NTNB, que às vezes você tem semanas que a NTNB fica dando cota negativa, mas no vencimento você vai receber aquilo que está acordado, né? Então é isso mesmo. É algo assim da marcação a mercado no meio do caminho não vai dar, mas no vencimento vai ser garantido, né, que o que subir o dólar você vai ganhar 1 para 1, limitado a 50%. Legal. Agora uma
uma coisa interessante aqui, é que esse é de dólar, o que a gente fez agora há pouco, apostava em debêntures, uma espécie de debêntures de empresas americanas, ou seja, a gente apostava na recuperação da economia americana, mas esses fundos de capital protegido te dá a possibilidade da gente oferecer para o nosso cliente, né, possibilidades que ele não teria, a não ser que tivesse um capital realmente muito grande, 1 milhão de dólares e tudo mais. Porque a gente já fez apostando na alta de ações como da Apple, a gente já fez apostando na... Berkshire, exatamente, que é a empresa do Warren Buffett. Pois é. No S&P, pois é. A gente já fez. Na né? economia europeia. Na Europa, a gente já fez. A gente procura fazer, né, fundos de capital protegido que dão acesso a ativos internacionais. Aqui no Brasil, né, em reais, sem precisar mandar o dinheiro para fora. Então, acho que isso é um diferencial da XP, né? A gente dando acesso aos mercados lá fora, né? Sem ter que mandar o dinheiro lá para fora e com um ticket mínimo bastante, né, razoável de R$10 mil. Perfeito. O pessoal perguntando se é garantido pelo FGC. Na verdade, não, porque o FGC não tem garantia com fundos, né? Ele não garante nada de fundo. Aliás, tem um vídeo que está no blog da XP, a última postagem do blog é um vídeo quer dizer, é um texto falando de segurança e rentabilidade, mas é um vídeo que eu fiz com o diretor financeiro, o diretor jurídico do FGC, o Caetano. Poxa, ele é uma pessoa muito boa, explicou muito bem, de forma muito didática, e ele explicou, inclusive, por que o FGC não dá garantia para fundos, tá? O fundo tem um gestor e esse gestor tem a responsabilidade de honrar o que acordou, tanto com a instituição para que ele trabalha, quanto para os investidores. Então, essa preocupação você não precisa ter, né? Então, fundo de investimento nenhum é garantido pelo FGC, perfeito? Mas você tem muitas opções, se você quiser a garantia do FGC, como LCI, LCA, CDB, que estão todas aqui também na plataforma nossa, tá? Mas no caso de fundo de investimento, nenhum é garantido pelo FGC. Exatamente. Exatamente, muito bom. Bom, Maite, muito obrigado. Obrigada. E o pessoal daqui a pouco vai perguntar mais, eu te chamo aqui na outra data para a gente falar um pouco então mais sobre esse fundo e sobre outros fundos também. Pois é, gente, obrigada, boa sorte aí na captação e espero então que vocês tenham gostado do produto. Tá joia. Vixe, não sei o que eu apertei aqui. Então, obrigado, eu vou continuar aqui dando uma olhada em gráfico, o pessoal então tá pedindo bom. E até a próxima. Até já, bom dia para todo mundo. Tá joia. Eu queria dar uma olhada em Petrobras. Deixa eu pegar aqui só, ver o que aconteceu aqui com o meu gráfico, deixa eu tirar aqui. Deixa eu dar um boot aqui. Vamos lá. Vou começar tudo de novo, né, gente? Aqui. Vamos lá. Só um segundo, gente, que a gente está sendo traído pela tecnologia, ou pela falta dela, né? Aqui, pronto. Vamos lá. Esse aqui é o candle de ontem, né? Do Ibovespa. Deixa o gráfico atualizar que a gente vai falar agora. De Petrobras. O meu computador tá achando que hoje é sexta-feira, que ele já pode ir mais devagar, né? Mas hoje é quinta-feira ainda, né? Ainda tem muita coisa para acontecer. Vamos lá. Corta aqui enquanto beleza, né? Então o que acontece aqui, pessoal, principalmente aí com Petrobras, né? Ela rompeu o fundo na semana passada, inclusive teve uma sugestão de venda. Acho que já pode voltar aqui para a tela. A Petrobras, a gente deu sugestão de venda nela no rompimento dos 9,50 e o fundo aqui é em 6,20, é o alvo que o gráfico mostra para a gente, tá? Mas como é importante viver um dia de cada vez, tá? Aqui por volta de 8,10, 8,15, né? 8,20, tem esse fundo anterior, um fundo até triplo. Ela teve aqui em 3 oportunidades, né? No início de 2015, depois aqui
de novo aqui ainda no início de 2015 e depois aqui no mês 3 de 2015. Então, por 3 vezes bateu aqui. É muito bom a gente ficar atento a esse ponto, porque pode ser, talvez nem um ponto de compra tão claro, né? Mas um ponto aí interessante para zerar as vendas, tá? Outra que também pediram bastante, já deixa eu falar aqui, é Marfrig. Eu já sugeri para o pessoal sair da operação que foi iniciada na semana passada, porque começou a ficar um pouco mais difícil para o setor, tá? E como o setor aí, por mais que se beneficie da alta do dólar, vende muito para a economia interna também, né? Então acaba enfrentando esses problemas que o varejo está enfrentando. Talvez seja a hora aí de um pouco de correção em Marfrig, perfeito? Vamos só dar uma passada aqui para encerrar no índice futuro, só para ver como é que ele ficou, para ver se essa taxa de desemprego fez acelerar a queda. Fez sim. Não foi muito, mas o índice futuro aí já está caindo bem mais aí, quase já rompeu o fundo de ontem e já está caindo um pouco mais. Então deixa eu chamar aqui Ricardo Kim. Como é que foi aí essa taxa de desemprego? Veio acima do esperado, o mercado aí deu uma descida mais forte depois que saiu a taxa. O que aconteceu? Pois é, André, bom dia pessoal. A taxa de desemprego veio bem acima do que o mercado esperava. A gente vai comentar um pouquinho melhor aqui. Depois eu chamo o Gustavo Cruz da nossa área macro para falar um detalhe, mas veio acima do esperado. Você já deve ter comentado até do Ibov para baixo, etc. Mercado lá fora pesando bastante e hoje muita notícia política no radar. A gente tem a questão do Eduardo Cunha, passou a questão da desoneração da folha de pagamento, muita coisa para ficar no radar hoje, mas índice pesando e dólar ali estava estável e caindo até quando eu saí da mesa, André. Bom, beleza. Bom, um belo call matinal aí para vocês. Eu vou ficando por aqui, amanhã 9 horas eu estou de volta e estou lá na Arena do Investidor, aguardo todo mundo lá. Primeiro vai aí ver o call matinal, depois a hora que estiver mais tranquilo, dá uma chegada lá que a gente vai estar lá falando de mercado. Um abraço para vocês. Kim, Gustavo, bom trabalho aí. Valeu, André, um abraço. Bom dia, pessoal. A gente vai iniciar agora a nossa reunião matinal. Como a gente já comentou, alguns destaques aqui domésticos, principalmente taxa de desemprego vindo acima do esperado. A gente teve também confiança na indústria indo mal, mostrando aí a queda na confiança, principalmente no ano contra ano. A gente tem na questão política muita coisa no radar, a parte de uma possível denúncia do Eduardo Cunha hoje. A gente tem também a questão da aprovação no Senado do projeto de lei das desonerações. A gente tem a questão do Temer falando que talvez deixe a articulação política do governo. Sobre as empresas, questão do JCP ainda no radar, receita da Randon, diversos tópicos para a gente conversar. No internacional, vale o destaque aqui para o petróleo caindo. Ontem a gente teve dados de estoque lá nos Estados Unidos, vindo acima do esperado. Isso aí pressionou bastante a parte de petróleo e ainda continua impactando hoje, tá? Antes do pessoal macro entrar e se preparar ali, eu já vou comentando um pouquinho da parte de fundamento, principalmente essa questão do JCP. A gente tem a Glaze Hoffman comentando que nessa semana ela deve mostrar alguma coisa, seja em projeto de lei, alguma coisa nesse sentido, defendendo a extinção do JCP. Lembrando que o texto da medida provisória ele foi alterado, ela tirou essa questão, mas deve propor de alguma outra forma ali para o governo a questão do JCP ficar no radar ainda. A parte de construção, ainda muito ruim o cenário, a gente não recomenda nenhuma exposição ao setor de construtoras. A gente vê lançamentos muito fracos ainda, de janeiro a junho, quer dizer, até agora os lançamentos caem 20% no ano contra ano e também as vendas caem cerca de 15%, o setor sofrendo bastante com toda essa questão de aumento de desemprego, menor renda disponível, toda essa deterioração que a gente já conhece. E para finalizar a parte de empresa, a gente tem a Randon reportando a receita de julho, lembrando que ela reporta todo mês a sua receita. Nesse mês, a receita subiu 6%, no ano contra ano, mas de novo, um cenário muito difícil, a receita consolidada do ano cai quase 25%, tá? Esses foram os destaques de empresas, poucas notícias hoje, mas o que vai de fato mexer com o mercado é a questão macro, desemprego, confiança da indústria. Eu vou chamar agora o Gustavo Cruz para comentar um pouquinho mais no detalhe. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Pois é, a gente tem diversos acontecimentos macro bem importantes hoje, tanto no campo político quanto no campo de indicadores. Eu vou começar pela parte externa hoje.
Primeiro com os indicadores um pouco menos relevantes, mas que também estão impactando lá fora. 2 indicadores importantes vindo da Europa. Primeiro foram as vendas no varejo no Reino Unido. Novamente elas avançaram, teve uma alta de 0,1%, mas novamente decepcionando, os indicadores do Reino Unido. Eles vêm positivos, mas estão decepcionando, ou seja, o mercado estava aguardando uma recuperação da economia do Reino Unido mais forte do que está acontecendo de fato. Então, eles aguardavam alta de 0,4% nas vendas e a alta foi de 0,1% apenas. Na comparação anual, a alta foi de 4,2%, quando o mercado aguardava 4,3%. Então, claramente, o mercado um pouco decepcionado, embora o indicador tenha vindo positivo. Na Alemanha, o índice de preços ao produtor ele caiu 1,3% na comparação anual, abaixo do 1,5% previsto pelo mercado, mas ele ficou estável na comparação mensal entre julho e junho. Então o mercado reagiu até que um pouco bem com essa notícia, lembrando que na Europa lá, a preocupação com a deflação é muito grande, então qualquer indicador que demonstre qualquer força na inflação é comemorado, mesmo que essa força seja bem pequena, bem fraca. Na China, o Banco Central japonês já injetou, o Banco Central chinês, Banco do Povo, já injetou 150 bilhões de yuans nessa semana, novamente fez um movimento, maior quantidade injetada no sistema desde fevereiro, então o Banco do Povo chinês estava fazendo um movimento bem forte para interferir na moeda, ele tinha um plano bem grande de entrar na SDR do FMI, só que ele tomou um baque hoje, o FMI anunciou que só vai rever as moedas do SDR para 2016. Então, não estavam contando com isso, veio bem diferente depois das desvalorizações que eles fizeram artificialmente para tentar entrar nessa moeda, lembrando que seria bem interessante para o país entrar no SDR do FMI, porque ampliaria ainda mais o seu alcance no mercado mundial, nas negociações mundiais. Então foi bem mal recebida essa notícia hoje lá na China, porque eles estavam aguardando para o final do ano de 2015, em dezembro, onde seria, que nem sempre é a cada 5 anos, mas ficou para só 2016. As bolsas lá na Europa e os futuros de Nova York operavam em queda, bastante afetados, além dos temores da China que cresceram mais depois dessa notícia ruim, também com ontem reagindo um pouco à ata do Fed, que não deixou claro, eles aguardavam que a sinalização fosse um pouco mais clara sobre se ocorreria a primeira alta em setembro ou mais para frente, mas ficou ainda mais conturbado, ainda mais difícil de entender quando que vai acontecer isso pela primeira vez, então os mercados reagiram negativamente a isso. Provavelmente na semana que vem a gente vai ter a segunda leitura do PIB dos Estados Unidos, eles vão de novo reagir, mas eles responderam com um pouco de aversão ao risco a essa notícia de ontem. Indo para o cenário doméstico, a gente teve então a taxa de desemprego hoje pela manhã, as expectativas iam de 6,60 a 7,30, a gente estava com 6,9 de taxa de desemprego, ela veio 7,5%, então disparou em julho, bem ruim para a economia. A população ocupada ela cresceu 9,4% em comparação a julho e subiu 56%, e a população economicamente não economicamente ativa manteve-se estável. Bom, os resultados vieram ruins, a deterioração veio mais forte do que o esperado, mas basicamente a gente tem que aguardar até o final do ano se realmente vai passar dos 2 dígitos, que nem tem gente falando no mercado. Isso sim começaria a pesar bastante na força. O que a gente viu nos dados de interessante é aquilo que a gente falava desde o final do ano passado. Aumentou o número de pessoas procurando emprego, e ano passado a taxa de desemprego já deveria estar subindo, mas não estava, porque muitas pessoas preferiam ficar estudando ou viviam de algum benefício, e quando respondiam a pergunta, elas não se encaixavam na parte para consistir em uma pessoa que está desempregada. Isso está mudando esse ano e a gente já esperava essa alta na taxa de desemprego. A outra parte foi a confiança da indústria, que recuou 2,5%, e na comparação anual foi 18,6%. No último indicador, ela tinha avançado em 0,5%, também respondendo à produção industrial que tinha avançado no mês correspondente. Então a confiança da indústria volta a cair, algo bem ruim para o país, algo bem negativo. Mas lembrando que essa é a prévia, a gente vai ter na semana que vem a confiança da indústria realmente, que é monitorada pela FGV. No Senado, então, finalmente a gente teve a aprovação do fim da desoneração para 56 setores da economia, votação que foi 45-27, com PT e PMDB votando a favor, PSDB votando contra.
Essa que era uma medida que era tida pela equipe econômica como uma das mais fáceis de ser aprovada, mas acabou se tornando a mais difícil. E o problema é que ela demorou tanto para ser aprovada que agora ela só vai ter um impacto possível em 2016, porque agora ela passa para a presidente Dilma sancionar, mas ela não deve render ao governo a arrecadação esse ano. Ela passa para o princípio de noventena, que significa que, como é uma reoneração, ela somente entra em vigor 3 meses após a presidente sancionar a lei. Então, se ela sancionar agora em 1º de setembro, o fator só gera os tributos em dezembro, que aí só recolhe os impostos, só começam a contar para o mês seguinte, que é janeiro de 2016. Então, demorou tanto para aprovar a desoneração que não conseguiu impactar para esse ano. Os últimos destaques, agora, que nem o Kim falou, é do Cunha sendo denunciado pelo STF. E a gente vai ter de novo a Dilma e hoje, conjunto ao Nelson Barbosa, ministro do Planejamento, no encontro com a Angela Merkel. A chanceler da Alemanha que tem destacado bastante como ela está visando a importância de traçar laços mais fortes com o Brasil, laços comerciais. E outro destaque fica com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que ele se reúne com os secretários da Fazenda dos estados em reunião extraordinária do CONFAS. Então, segue hoje o destaque na agenda política do país. Vou devolver agora para o Ricardo Kim. Espero que todos tenham um ótimo dia. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. Passando aqui para os principais destaques de fluxo aqui na XP. Os locais terminaram net comprados em 22 milhões de reais. Destaque na compra para Ambev e Bradesco. Anunciou ali aumento da celulose em todos os seus mercados. Fibra e Suzano performaram muito bem ontem. Destaque na venda fica para Itaú, Equatorial, CCR e BTG. Os estrangeiros terminaram net comprados em 0,5 milhões, quer dizer, 57 mil reais. A gente teve destaque na compra para Bradesco, Banco do Brasil, BR Foods, Croton e RADL. Destaque na venda para Ambev, Lame, Fibra, Pecar e Petrobras. Esses foram os destaques de fluxo. Aqui na casa, destaque da nossa mesa de BTC, chama atenção Petro 3 na parte da venda e também outros nomes que continuam muito demandados ali, Vale, OIBR, HGTX, a Siderúrgica, CSN, Usiminas, GGBR, Ambev e Banco do Brasil, com aquela notícia do governo com intervenção via bancos públicos no crédito para as montadoras. Bom, pessoal, essas foram as principais informações aqui da nossa reunião matinal. Lembrando que às 11h30 a gente tem Batalha do Século hoje. A gente vai conversar um pouquinho de fundamento, análise técnica, gráficos aí, tirar dúvidas de vocês. Espero vocês ali, 11h30. E por hoje é só, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos e tenham um bom dia.